Olha, agora nós vamos conhecer uma história de uma publicitária que em 2013 largou tudo, o seu passatempo se tornou a sua profissão. É a Marta Nucci, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Obrigada. Você se intitula como reinauguradora de objetos. Eu gostei muito desse termo, né? Por que esse termo? Porque os objetos, quando eu faço o reuso, eles já foram inaugurados para uma primeira vida. Ao reutilizar, eu estou reinaugurando, porque não necessariamente o objeto vai ter a mesma função. É muito provável que ele tenha uma nova função. Então, ele se reinaugura para o mundo, para uma nova chance. E como é que você começou? Porque, como eu falei, em 2013 você largou sua profissão e o seu passatempo se tornou a sua profissão. Como é que foi? Na verdade, foi assim. Eu queria decorar a minha casa e eu fui procurar no mercado, nas lojas, mesmo na internet, objetos que eu não encontrava. Porque eu queria coisas que tivessem... que fossem com marcas pessoais ou peças únicas. E aí eu comecei a falar, não, então eu vou tentar fazer. Então eu vou fazer uma mesa de pallet, vou fazer transformar um carretel numa mesinha de centro. Eu quero uma poltrona, então eu fui atrás de como fazer uma poltrona e eu fui pesquisando isso tudo na internet. Até porque se a gente for comprar todos esses móveis, é um valor muito alto, sem não? dúvida. E nem acha, às vezes, do jeito que você quer combinar com a sua decoração, não? Exatamente. E aí, a partir disso, eu percebi o quê? Vendo a necessidade, então, o que eu preciso de uma mesa? Então, o que ao meu alcance pode se transformar numa mesa? Certo. Então, eu inverti aí o senso do consumo. Eu fui pelo que eu precisava e em volta de mim o que tinha disponível que podia ser o que eu precisava. E disso nasceram os objetos reinaugurados. Você sabe, Marta, que tem muito hoje essa questão do descarte dos objetos, né? Pelo menos eu vejo, às vezes, na rua, cadeiras bonitas sendo descartadas. Às vezes poderia ser tão reaproveitado, dado uma cor, uma reforma ali. Tem muito isso desse consumo exacerbado? Tem, sem dúvida nenhuma. E o mais importante, que eu fui percebendo, né, com o decorrer do Estúdio Lixa, conforme ele foi crescendo, né, e se fixando, o principal é porque a gente deixa de ter a história dos objetos. Então, por exemplo, as crianças de hoje, elas não sabem o que é um telefone sem ser um celular ou um telefone digital. Vamos apresentar para elas, então? Vamos. Porque nós vamos aqui ao lado foi montada uma bancada com os objetos, alguns dos trabalhos da Marta, para vocês terem ideia, para vocês terem conhecimento do que ela faz, do que ela produz, que é demais. Aqui, olha, nós temos eu queria que você nos apresentasse aí algumas peças e nos explicasse também o que são, né? Tá. Então, aqui a gente tem exemplos clássicos de descarte. O principal deles é madeira, que é, inclusive, a peça que a gente vai aprender depois. Vou inverter com você. Isso aqui é pallet, que é uma madeira super fácil de ser encontrada. Muito utilizado, né? Por exemplo, aqui você reaproveitou o pallet e transformou num quê? Num cabideiro, num porta-chave. De repente, pode até organizar suas bijuterias. Verdade. Depende do que você precisar. Exatamente aquilo que eu falei. O que você precisa no seu espaço é o que você vai fazer de reinauguração. E eu gostei, ó. Não acredite no que dizem. Vá ver. Viaje e vá ver. Vá ver o mundo. Esse é um outro caso de madeira clássico, que é madeira de caibro de telhado. Sempre tem sempre tem ripa em caçamba. Então a gente tem que ficar atento no que tem de descarte por aí, né? Como é que você faz? Que eu sei que a Beth até já fez uma matéria que ela foi numa caçamba e encontrou uma máquina de costura. Você fica caçando? São 3 fontes. Eu sou caçadora, caçambeira assumida. Eu sou coleta seletiva dos amigos, porque os amigos, ao invés de descartar agora, eles... Marta, eu tenho tal coisa, te interessa? Então eu recebo muita doação e eu procuro algumas peças, eu vou até antiquários ou bazares e compro, porque eu sei que elas não vão mais ser reutilizadas. Então, ao invés da gente descartar, eu vou lá e tento dar uma segunda chance. Ó, por exemplo, esse aqui você tinha me contado. Que é uma gavetinha de máquina. Uma gavetinha de máquina. Aquelas máquinas antigas que tinham mesa, né? Olha só que lindo. E aí tem várias funções, né? Que ele pode ser um porta-talher, ele pode ser um porta-tempero, porta-linha. Aí depende do que você precisar. De mesa. Sim. Vamos ver ali o telefone que a gente estava comentando, né?
que hoje em dia a criançada não desconhece esse telefone com fio, né? A gente só conhece o celular. Sem dúvida. Ainda mais esse de discar, né? Que é você bem transformou analógico. num abajur. Numa luminária, exato. Olha só. E aí eu preservo a história. Quer dizer, quando a criança vê isso, ela vai perguntar e vai saber que os telefones eram assim antigamente. Verdade, ó. A gente tinha que discar, né? Isso. Olha só. Agora, e esse liquidificador? Tem uma história também, porque é aquilo que você falou, né? Cada objeto, cada móvel, ele não só tá ali cumprindo uma função de reutilização, de questão ambiental, mas também contando uma história. Sem dúvida, é a história dos objetos mesmo. Eles estão reinaugurados porque eles vieram para uma segunda chance para continuar a história deles. Esse é o liquidificador de casamento, que a minha mãe ganhou de casamento. Ele era conjuntinho. Nessa época, todos os eletrodomésticos vinham na mesma cor e eram cores muito fortes. Uhum. E aí ele quebrou por tempo de uso, coitadinho, bateu o meu papá, já bateu o papá do meu sobrinho. Uma hora, né? Ele cumpriu a primeira função e agora ele vai cumprir a segunda função como luminária. Olha que legal. Então, às vezes, você tem aí um objeto da avó, da mãe, de alguém muito próximo, você o transforma porque ele perdeu a função como liquidificador, talvez o motor não esteja funcionando, não existe mais a possibilidade de conserto, mas nem por isso nós vamos desprezá-lo, porque ele conta uma história bonita e tem uma afetividade com a gente. Mas adorei, mas você vai continuar com a gente aqui, porque no segundo bloco você vai nos ensinar uma peça que a Beth até já mostrou ali no início do programa com pallet, né? É uma placa lá que a gente vai aprender com pallet. Claro que você vai continuar com a gente. Então voltamos aí no estúdio com você, Beth.